Vocês não têm noção o quanto eu fico esperando essa hora para gravar para vocês. Gente, eu amo muito estar aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo da Dani. Mais uma história aí, né? Mais uma situação das nossas seguidoras. Sejam todos bem-vindos. Mandem histórias. O e-mail está passando aqui na sua telinha. Se por acaso você perder aí na telinha, gente, tem aqui embaixo no box de informação. Me segue lá no Instagram, @DaniDelantos, porque, cara, eu também tô contando história no Instagram. Vocês acreditam? Me convenceram a contar histórias lá nos rios. São histórias pequenininhas, histórias menores, mas, ó, o pessoal tá adorando. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Então já segue lá, @DaniDelantos, tá bom? Bom, ela colocou o seguinte: oi Dani, como vai meu youtuber favorita? Muito obrigada, adoro. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Te sigo já faz um bom tempo no YouTube, sou daquelas seguidoras que não perco um vídeo. Quando eu vou trabalhar, Dani, eu coloco meu fone de ouvido até o trajeto do trabalho e vou escutando as histórias que as queridas Alices e Romeus mandam para o seu canal. É muito raro o dia que eu não consigo assistir uma história. Boa parte da história eu lembro até hoje. Eu nunca esqueço da nora que se envolveu com o sogro, da mulher que se envolveu com a agiota, entre outras tantas histórias. Gente, vocês estão com a memória melhor do que eu, porque, olha, são tantas histórias que muitas vezes o pessoal fala assim: Dani, aquela história é qual? Gente, eu não lembro os títulos. É muito difícil para mim lembrar os títulos, porque são muitas histórias. Então, assim, claro que eu lembro da história, mas eu não consigo lembrar qual título que ela está no canal, vocês entendem, né? A cabeça aqui também já não é mais de 20 anos, né? Mas vamos lá. Entre outras várias histórias que eu escutei no seu canal. Dani, no meu caso não é bem uma história, é uma situação que tem me deixado triste. Já faz um bom tempo que isso tem me feito muito mal emocionalmente e acabei me tornando uma pessoa infeliz, pelo menos até esse momento da minha vida. Então vamos lá saber o que está acontecendo com a nossa Alice. Eu sou filha única e nasci numa família de classe média. Sempre tivemos uma situação financeira estável e meu pai nunca foi uma pessoa rica, mas sempre foi muito trabalhador. Sempre correu atrás dos objetivos e sempre foi determinado nos projetos que ele tinha para a vida dele. Dani, eu perdi minha mãe muito cedo, de uma forma trágica. Minha mãe foi atropelada no centro da nossa cidade, no momento que ela saía de uma agência bancária. Ela estava atravessando a pista e um idoso num carro caiu nos pedaços, furou o sinal e pegou minha mãe em cheio. Ela ainda foi socorrida com vida, mas depois de 2 dias internada entre a vida e a morte, acabou não resistindo e faleceu. Ai, eu sinto muito, Alice. Quando isso aconteceu, eu tinha 8 anos de idade. Foi um choque para mim. Eu era muito agarrada com a minha mãe, pois era com ela que eu ficava boa parte do dia. Ela me buscava da escola, me levava na pracinha perto de casa para eu brincar com as amigas. Além disso, ela sempre me deu muito amor e muito carinho. Depois dessa tragédia, minha vida mudou bastante. Eu sentia muita ausência da minha mãe no meu dia a dia. Meu pai tentava me ajudar, tentava fazer a rotina que minha mãe tinha, mas a vida dele era corrida e ele não tinha tempo e nem sabedoria suficiente para entender o tamanho da minha dor. Às vezes ele não tinha paciência comigo de tanto que eu chorava pela ausência da minha mãe. Alguns meses depois que minha mãe morreu, meu pai me mandou para o interior para eu morar na casa da minha avó paterna. Só que mesmo na época, ele tendo feito isso no intuito de diminuir a minha dor, a minha tristeza só aumentou, porque eu, além de ter perdido a minha mãe, fui morar longe do meu pai. Fui estudar numa escola que ninguém me conhecia e minha adaptação foi muito difícil. Na verdade, eu nunca me adaptei a morar naquele lugar. A rotina da casa da minha avó, ela morava na roça, era muito diferente da rotina que eu tinha quando eu morava na cidade grande. Comecei então a me tornar uma criança rebelde. Eu tinha muitas dificuldades em obedecer às ordens da minha avó, que ao mesmo tempo também não tinha sabedoria nenhuma para lidar com uma criança que tinha sofrido uma perda desse tamanho. Além disso, minha avó bebia muito e quando ela bebia, ela ficava nervosa. Então, por várias vezes, ela me agredia sem nenhuma justificativa. Sei que existe alguma justificativa, que existe alguma justificativa para uma avó agredir uma criança, diz ela.
Quando eu estava com 13 anos de idade, eu me cansei dessa minha convivência com a minha avó e das falsas promessas do meu pai, que sempre dizia que ia arrumar a casa, tipo, né, e ajeitar as coisas para que eu pudesse voltar. Então eu resolvi fugir de casa. Nesse dia que eu fugi, eu passei o dia perambulando pela rua, apenas com uma mochila nas costas. Eu não tinha um centavo no bolso e nem destino para ir. Comecei a andar pela BR, depois de caminhar 15 quilômetros, cheguei numa cidade vizinha. Pedi ajuda na igreja, pois eu estava com muita sede e fome. Só que assim que eu cheguei na igreja, a secretária da igreja quis saber da onde que eu estava vindo e onde estavam meus responsáveis. Essa secretária se mostrou naquele momento ser uma pessoa acolhedora. Eu senti confiança nela e contei a verdade. Falei que eu tinha fugido de casa, pois eu não aguentava mais viver com a minha avó. Perguntei a ela se eu poderia morar ali na igreja e ela me disse que ia me ajudar. Só que a única coisa que ela fez foi entrar em contato com o conselho tutelar. E assim que o conselho tutelar chegou, eles me levaram ao hospital para ver se eu tinha sofrido algum abuso e depois entraram em contato com a delegacia local, que entrou em contato com a delegacia da cidade da minha avó. Como eu já estava muitas horas sumidas, minha avó já tinha dado uma queixa do meu desaparecimento e a equipe do conselho tutelar me levou de volta para a cidade da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó, ela me deu uma surra e deixou claro que ela não me queria mais lá. Me trancou no quarto e me soltou só quando meu pai foi me buscar, 2 dias depois. Dani, nessa época, meu pai já estava morando com uma outra mulher. Vou colocar o nome dessa mulher de Mafalda, porque fica mais fácil de vocês associarem ela a uma pessoa malvada. Assim que eu voltei a morar com meu pai, eu já comecei a sentir na pele o desprezo dela por mim. E para piorar minha situação, essa mulher tinha uma filha de um outro relacionamento dela, que era praticamente da minha idade. Só que desde o início que eu fui morar com eles, parecia que eu era estranha dentro de casa. A Paula, que é filha de Mafalda, parecia ser mais filha do meu pai do que eu. Meu pai fazia todas as vontades da menina. Para vocês terem uma ideia, essa menina sempre estudou em excelentes escolas. E meu pai, depois que eu voltei a morar com ele, nunca teve coragem de pagar uma escola decente para mim. Além disso, a Paula sempre fez o curso de idioma e meu pai nunca pagou uma mensalidade para que eu fizesse também. Quando eu questionava ele o porquê de só a Paula estudar em escola particular e só o porquê ela fazia inglês, meu pai dizia que quem pagava as contas de Paula era Mafalda. E que ele não se sentia seguro em investir o dinheiro dele em mim, porque ele me achava uma pessoa rebelde e jogava na minha cara que nem na escola pública eu conseguia passar de ano. Que ele não ia jogar o dinheiro dele fora pagando uma escola com nível de exigência maior, pois eu não conseguiria alcançar. Resumindo, Dani, meu pai, além de ser injusto comigo, ainda falou que eu era burra. A verdade é que meu pai nunca acreditou em mim. Eu virei um peso na vida dele depois da morte da minha mãe. Outra coisa que sempre me deixou mal é que tudo que Paula pede, o meu pai e Mafalda compram. Se ela quer um iPhone, meu pai vai lá e compra. Já comigo, se eu ganhar um simples telefone, já é uma luta. Uma vez meu telefone caiu no chão e quebrou a tela. O conserto não era nem R$300. Mas mesmo assim, meu pai ficou mais de 3 meses para me dar o dinheiro para eu consertar o telefone. Fora isso, Dani, Mafalda sempre levou a Paula no shopping para comprar roupas para Paula. E nunca ela me levou junto para eu ganhar uma roupa nova, né? Somente em alguma data comemorativa. E olhe lá, porque já aconteceu do meu pai esquecer o dia do meu aniversário, e sequer me dar os parabéns. Para ser sincera, eu ainda me pergunto se ele fingiu que ele esqueceu a data e não me deu os parabéns propositalmente, ou eu sou tão insignificante para ele que ele realmente esqueceu e, tipo, ela prefere nem pensar, né, se foi propositalmente ou se ele realmente nem lembrou do aniversário dela. Outra coisa, não aguento mais, são as comparações que meu pai faz entre eu e Paula. No início desse ano, ela foi aprovada no Enem e eu não passei. Meu pai tem coragem de jogar na minha cara que ela é inteligente e eu não. Só que tem um porém nessa história. A Paula, além de estudar numa escola boa, que preparou ela melhor do que eu, a Mafalda ainda pagou um cursinho para Paula. Já comigo, meu pai não teve coragem de investir nenhum centavo em mim.
E quando eu pedi a ele para ele me matricular num cursinho também, ele dizia que não era necessário. Dizia que eu podia aproveitar as apostilas de Paula para usar e se eu precisasse, a Paula me ajudaria. Só que ela nunca teve paciência para me ajudar em nada e sempre debochou das dúvidas que eu tinha. Paula, assim como a mãe dela, só me distrata. Ela só me trata bem quando precisa de algo. Fora isso, ela até me evita. Dani, eu tenho 19 anos. Eu não aguento mais essa vida que eu levo. Eu até tinha esperança que um dia as coisas melhorariam para mim. Eu sinto falta dele ser meu amigo, meu conselheiro, de me dar um carinho, receber um elogio dele. É muito ruim conviver com o desprezo do próprio pai. O que eu sinto, Dani, é que depois da morte da minha mãe, eu acabei perdendo meu pai também. Eu não sei o motivo dele me tratar assim. Eu sei que eu não me comportei de forma que eu deveria quando eu fui morar com a minha avó. Que eu era rebelde, que muitas vezes eu destratava a minha avó. Só que minha avó não tinha paciência comigo e só se reportava a mim na base do grito. E não era essa forma, né, que eu gostaria de ser tratada. Então eu me defendia. Dani, eu não sei quando eu vou conseguir conviver, até quando eu vou conseguir conviver com essa falta de carinho e zelo do meu pai. E também dessa injustiça dele, sempre priorizar a enteada e eu nada. Eu tenho pra mim que eu sou um peso na vida dele, que ele preferia que eu tivesse morrido junto com a minha mãe. Eu já pensei muito em sair de casa, até me prostituir para conseguir me manter. Atualmente eu trabalho como secretária no consultório odontológico e ganho um salário mínimo, não tenho condições de conseguir me manter. Não me falta comida dentro de casa, mas fora isso me falta tudo. Eu não tenho família materna, pois assim como eu, minha mãe era filha única e meus avós já morreram. E eu não tenho ninguém por parte dela. Eu não estou querendo me vitimizar. A única coisa que eu queria realmente é que meu pai enxergasse o quanto eu sofro com o descaso dele. Às vezes eu tenho vontade de arrumar minhas coisas e sumir, mas eu não tenho para onde ir. Por isso eu já cogitei até me prostituir. Dani, a única coisa que eu queria é que meu pai fosse um pai atencioso, que ele resolveu me tratar assim. Eu não tenho culpa da minha mãe ter falecido e ele ter ficado com essa responsabilidade de me criar. Porque se eu pudesse escolher, eu não teria nem nascido se eu soubesse que era para ser desprezada pela minha própria família. Já cheguei até a pensar em fazer alguma besteira, pois tem horas que é muito difícil suportar o descaso do meu pai. Dani, o que você acha que eu posso fazer para o meu pai voltar a me amar? Cada dia que passa eu tento ser uma pessoa melhor, mas ele nunca enxerga isso. Você acha que um dia meu pai voltará a me amar de verdade? Ou você acha que vou continuar sendo um ser invisível para ele? E que ele nunca vai enxergar o quanto a falta de carinho e de amor fazem mal para mim. Já não aguento mais ser insignificante na vida dele. Obrigado por ler o meu relato. Ai, gente, Alice, queria muito te dar um abraço agora. Que história triste. Que história triste. Olha, amiga, infelizmente, primeiro deixa eu te explicar uma coisa. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu consertar minha cadeira. Infelizmente, a gente não tem como entrar dentro da cabeça das pessoas, né? E saber o que se passa lá. Porque eu tenho certeza que você queria muito saber o que se passa na cabeça do seu pai. Mas eu acho assim, você já falou pro seu pai como você se sente? Porque, gente, sério, às vezes a gente não verbaliza o que a gente sente. E as pessoas, elas acham que tá tudo bem. Eu não tô falando que essa é a situação do seu pai, tá? Eu não sei como que vocês conversam, se você já chegou a falar sobre isso com ele. Mas, às vezes, tô falando sério, a gente tem a mania de achar que o outro sabe o que está acontecendo. Tipo, seu pai sabe, será que ele está se vendo na maneira que ele tá te tratando? Claro que você pode chegar pra mim e falar assim, não, Dani, já conversei com ele várias vezes, que eu me sinto assim, me sinto assada. Então, assim, aí é uma questão, né, mais complicada, porque eu costumo falar que é muito difícil a gente cobrar atenção de alguém. Deveria, porque ele é seu pai, ele deveria te dar toda a atenção do mundo. Você perdeu a sua mãe, né? Você não tem uma família materna, como você já disse. Ele deveria te dar essa atenção? Ele deveria. Mas, infelizmente, gente, tem coisas na vida da gente
que não tem como a gente cobrar das pessoas. Por exemplo, amor, carinho, atenção, sabe? A pessoa, ela tem que sentir aquilo. Agora, pode ser que o seu pai tenha muito carinho por você, pode ser que o seu pai te ame, né? Mas ele não consegue se expressar. Isso também acontece. Por isso que eu tô falando, tente uma conversa séria com ele. Tente mostrar pra ele que você é uma adulta agora, que você cresceu, que você não é mais aquela menina rebelde que fugiu de casa, né? Porque eu acho que fugir de casa, você pode estar tendo todos os problemas do mundo, mas fugir de casa, querida, não vai resolver o problema de vocês, tá? Vai simplesmente piorar. Eu acho que, ok, Dani, mas minha família não tem conversa. Gente, eu entendo, mas eu acho que a gente tem que tentar todos os meios antes de tomar uma decisão. Então, assim, eu chegaria, faria uma aproximação com meu pai, tentaria conversar com ele, mostraria, porque também não é só conversar, já falei pra vocês, tem que mostrar. Olha, pai, me dá uma chance, eu quero muito fazer uma faculdade, eu quero muito ser alguém na vida, eu quero muito, sabe, crescer profissionalmente. Então, paga um cursinho pra mim esse ano, eu quero te mostrar que eu posso, eu quero me empenhar nisso. Você não é burra. Lógico que tem pessoas que às vezes aprendem mais rápido que outras, mas todo mundo tem a capacidade de aprender. Eu nunca fui uma pessoa boa na escola, nunca. Eu tenho, acho que, déficit de atenção, gente, porque, sabe, eu tô num assunto, eu já mudo para outro. Então, assim, na escola eu sempre fui assim. A minha filha, ela estuda muito. Ela estuda muito para tirar nota boa. Ela é uma menina, assim, inteligentíssima. Eu acho ela uma menina inteligente. Mas ela se esforça muito também. Eu vejo que ela se esforça muito. Tem pessoas, que eu quero dizer que tem pessoas, gente, que já nascem com QI lá em cima, que já são pessoas, assim, inteligentíssimas, que você lê um negócio aqui, você já tá entendendo tudo, entendeu? Então, eu acho que é muito, talvez, esforço também. Então, acho que você tem que conversar com seu pai, primeiro, dizer o que você tá sentindo, dizer o que tá dentro de você, sabe? Porque, sei lá, pode ser que pra ele esteja tudo bem, eu não sei como é a vida de vocês, não sei se ele sabe que você se sente assim, e eu já falei pra vocês, verbalizem o sentimento de vocês. Ninguém tem como adivinhar o que tá passando na sua cabeça. Esses dias uma menina falou pra mim assim, mas Dani, será que meu marido não percebeu que eu tava precisando de carinho? Gente, às vezes não percebeu. Às vezes pra ele tava tudo bem a maneira que ele tava te tratando. Às vezes pra ele é aquela forma dele dar carinho. Entendeu? Então, assim, tente se aproximar dele, tente mostrar pra ele que você realmente quer. Olha, eu quero muito estudar, eu quero muito fazer o Enem, eu quero muito fazer minha faculdade, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. Eu sei que deve ser horrível, porque tem a questão aí da filha da sua madrasta. Então, assim, comparação, cara, eu acho que é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Já fale pra ele também que você não gosta desse tipo de coisa, que você não gosta de ser comparada. Ela é ela, você é você, ela tem lá a vida dela, você tem a sua, ela foi criada de uma maneira, você de outra, entendeu? Agora, se realmente você falar, Dani, já conversei, já mostrei, já demonstrei, já falei, já não sei o que, e ele não tá nem aí realmente, amiga, você tem que começar a trabalhar, você realmente tem que, né, procurar o seu lugar ao sol. Vai ser um caminho mais difícil? Vai ser um caminho mais difícil, mas não é um caminho impossível, tá? E você ali se dedicar mesmo a crescer na sua vida, sabe? Falar assim, peraí, eu vou mostrar pra ele, aí dá mais gana ainda, eu vou mostrar pra ele quem era a irresponsável, vou mostrar pra ele quem é que não queria nada com nada, e mostrar pra ele o quanto você pode ser capaz. Então, faça por você, por você, por você, por você. Mostre pra você o quanto você é capaz, o quanto você pode ser uma mulher surpreendente, sabe? O quanto você pode vencer na sua vida. E converse com seu pai. Se você não conversou, converse com ele. Como eu digo pra vocês, gente, pode ser às vezes uma falta de comunicação. Como eu já disse, a pessoa às vezes tá achando que tá tudo ótimo. Ah, você não reclamou, tá tudo bem. Tipo, sei lá, seu marido vê futebol toda quarta-feira, você odeia, mas você não fala nada. Pra ele tá tudo bem, você não tá falando nada.
Entenderam? Bom, deixa aí nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!